E nós vamos tentar passear um pouquinho na Bíblia, na palavra do Senhor, para a gente aprender sobre igreja, que situações que nós devemos caminhar, que direção que nós devemos caminhar, né? E a igreja unida, ela vai vencer, porque a igreja unida, ela está unida em Cristo Jesus. Amém? E Atos, do 42 ao 47, diz assim, eu vou começar a ler do 40, que eu achei interessante. Diz assim, e com muitas outras palavras, isso testifica e os exortava, dizendo, salvai-o desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém, pela sua palavra. O que me chama a atenção no contexto disso daqui, é que diz assim no verso 41, de Atos 2, 42 ao 47, de sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregavam-se quase 3.000 almas. Posso ouvir um glória a Deus? E o porquê que nós não estamos fazendo? Por que a igreja está dormindo? Hoje a igreja, para a honra e para a glória de Deus, eu louvo pela sua vida, a igreja está bonita. Não é porque o Belo está aqui na frente, não, é porque você está aí. E faltam poucas cadeiras, olha, tem algumas cadeiras vazias ainda, então fale para as pessoas o que você veio buscar hoje, do que você se alimentou da palavra de Deus como igreja. E o nosso alimento como igreja, ele não tem que ser só hoje, no domingo, porque se a gente fosse alimentar só no domingo, a gente vai morrer, vamos ficar fraco e raquítico. Nós temos que nos alimentar todos os dias da nossa vida e alimentar da palavra sólida, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente falar um pouquinho, existe uma igreja perfeita? Vocês acham que existe uma igreja perfeita ou não? O que vocês podem me falar? As pessoas são perfeitas? As pessoas são diferentes, né? Pessoas com ações, com jeitos, pensar, agir diferente, pessoas que magoam, pessoas que têm ódio, pessoas que não perdoam, pessoas que não olham para o seu próximo, e o seu próximo está mais próximo do que ele precisa e ele está procurando o seu próximo, né? Essa é a grande realidade que nós enfrentamos no dia de hoje em dia, em dias que nós vivemos. Então a igreja, de uma forma geral, ela tem perdido a identidade do primeiro mandamento de Deus, que é o amor. E a gente doando cesta, como eu falei, às vezes abençoando pessoas, glória a Deus por isso, mas esse não é só o nosso papel. Nosso papel principal é o quê? São almas no altar, são pessoas salvas pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia te salvou, e por isso você está aqui servindo e buscando a palavra do Senhor. Amém? Existe igreja perfeita? Posso ouvir você dizer que não, mas o relato da igreja primitiva descreve uma comunidade com um ambiente bem próximo da perfeição. Mesmo em contraste com a perseguição, antes de falar da igreja, precisamos refletir o que é ser igreja. Na verdade, você e eu formamos a igreja, e se a igreja não está bem, é porque as pessoas não estão bem, como eu acabei de falar no começo. Se a igreja não está avançando, a igreja não está crescendo, como que estão as pessoas?
E será que eu estou sensível para ver o que as pessoas precisam ou necessitam? Ou vou usar o português correto? Ou será que eu estou usando só para o meu umbigo? Será que eu percebi por que o irmãozinho não veio? Por que aquele irmão não está sorridente? Que ele era sorridente? Tem aquele irmão que já é mais quietinho, esse eu já o conheço. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu falava com a Virgínia esses dias, eu consigo perceber quem veio e quem não veio na igreja, quando eu estou lá no fundo e quando eu estou aqui na frente. Sabe por quê? É engraçado pensar. Porque as pessoas sentam sempre no mesmo lugar, é difícil mudar. A Denise está ali. E as pessoas não mudam de lugar, e quando muda, mas volta. Essa que é a grande realidade, aquele lugarzinho ali é o meu. Então, será que você já parou para pensar e sentou no seu lugar e olhou para trás e, opa, aquele irmãozinho, ele não veio, deixa eu mandar uma mensagem para ele. Vocês perceberam que a irmã Madalena ficou quase uns 40 dias fora? Estava viajando, estava de férias, estava em Goiás, né? Mato Grosso, isso, Mato Grosso. Eu falei com ela, senti falta dela, ela disse que estava em viagem, mas que logo voltava, e voltou, né? Então, essa sensibilidade que a gente tem que ter com os irmãos, né? Essa sensibilidade de pensar, de sentir, de agir, porque se a gente vir só para sentar e ficar no nosso mundinho, aí fica difícil, porque o nosso quadrado ele acaba sendo pequeno, nós temos que expandir. Amém? Podemos comparar a igreja, olha que comparação interessante, essa comparação que faz com a igreja. Pode comparar a igreja como um repolho. Por que como um repolho? Não é porque cheira mal não, gente. Qual que é a vertente do repolho? O repolho se fecha, né? Então, aqui comparando a relação da igreja, mas nós podemos comparar a igreja como um repolho que se fecha, ou como uma rosa que abre diante das dificuldades, né? Como a igreja, você pode ir se fechando com o tempo, ou se abrindo cada vez mais, mostrando a beleza e aroma até se despetalar, espalhando-se por onde o vento levar. A beleza do relato da igreja primitiva mostra que se entregaram totalmente com uma rosa ao despetalar. Será que as pessoas têm sentido o cheiro suave do perfume dessa igreja na cidade de Batatais, através da minha e através da sua vida? E a gente conversa, como eu falava pela manhã, a gente conversa com tantos irmãos, né? Irmãos que já estão há um certo tempo na igreja, e como eu falei pela manhã, irmã Maura, a gente vê falar de irmãos que eu fazia isso, eu fazia aquilo, fala com alegria que os olhos dele chegam a brilhar. E a pergunta que eu faço é, Tiago, por que parou de fazer? Porque perdeu a graça, porque não tem interesse, ou porque está perdendo a essência do evangelizar, do visitar, do sentir a dor do outro? O Ricardo falou que a irmã Terezinha, como eu citei de manhã, dava aula para ele na EBD, e ele gostava das aulas dela, e eles saíam como vocês fizeram hoje também, eles iam. Mas e por que parou, gente? A igreja é a mesma, a igreja continua sendo você. Se a igreja continua sendo você, nós não devemos parar com as ações que nós fazemos, porque são ações boas que nos deixa prazer, que nos traz alegria na nossa vida. Você não para de respirar, porque senão você morre. Então, temos que evangelizar, temos que ter estratégia para evangelizar as pessoas, temos que falar do amor de Cristo, temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque quando acontecer situações como aconteceu hoje, nós temos que estar preparados, porque senão nós estamos nos alimentando pouco da palavra de Deus, e as adversidades que chegar, elas vão nos derrubar, nós vamos nos assustar, nós vamos nos acovardar. E por que isso aconteceu hoje? Por que tem acontecido hoje? Justamente hoje, que o pastor não está na igreja. Será que não é para testar a nossa fé? Será que não é para ver que nós somos capazes de fazer também? Que não depende só dele, que não depende só de mim, que depende de cada um de nós fazer. Nós queremos ganhar batatais para Cristo, mas nós estamos na nossa zona de conforto. Nós não vamos conseguir ganhar nunca desse jeito. O sair, o id, gente, as células têm sido uma ferramenta preciosa nas nossas mãos. Só que mesmo assim,
Eu não estou criticando, não é crítica nenhuma, você tem direito de escolher o que você quer fazer ou não, mas às vezes para as pessoas de célula você precisa implorar, ou precisa arrastar. Estou falando questão de célula, mas questão de outras coisas também, mas sim, você também tem que ter um tempo para você, um tempo para a sua família. Mas qual que é a sua prioridade na sua vida? O que você tem colocado em prioridade na sua vida nesse momento? Então para e reflete. A sua igreja tem problemas? Vamos aprender alguns exemplos sobre a igreja primitiva que devemos melhorar nossas igrejas. As nossas igrejas, a igreja que nós vivemos, ela tem que ser uma igreja perseverante. E ela tem que ser uma igreja perseverante de que forma? Versículo 42 do livro que nós acabamos de ler. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverando e se alimentando da palavra de Deus. A primeira característica da igreja primitiva é a perseverança. Perseverar é continuar vencendo obstáculos. Perseverança sem dificuldades não é perseverança na nossa vida. A igreja primitiva perseverava. De que forma? Na doutrina dos apóstolos. E como que é essa doutrina dos apóstolos? Ensinando os ensinamentos deixados pelos discípulos de Jesus Cristo. Qual outra forma? Na comunhão, a unidade entre os irmãos na Santa Ceia. E mais outra situação, a partir do pão, compartilhava das necessidades uns dos outros, sentia as necessidades que as pessoas precisavam, iam até onde as pessoas estavam e faziam o que Deus pede para nós fazer, que é o ide e pregar as boas novas, nas orações, espiritualmente, pessoal, a intercessão. Muitos cristãos e igrejas hoje não estão perseverando na doutrina, porque não estão dispostos a aprender ou ensinar a Bíblia. Também não conseguem persistir na comunhão, porque não estão dispostos a perdoar. Não partem o pão com o seu próximo por causa do seu próprio egoísmo. Quando as orações, a maioria das pessoas só quer receber e não interceder por quem precisa. As pessoas, elas só querem vir, só querem buscar e só querem se alimentar, mas não querem passar para as pessoas o que ela tem aprendido. Você tem no seu dia da semana buscado, levado as boas novas e pregado para as pessoas o que você tem aprendido aqui durante os cultos, durante a célula, durante o seu estudar da palavra de Deus, ou você não tem falado de Cristo? As pessoas têm visto Cristo na sua vida, você tem sido a igreja lá fora? É isso que eu quero que fique gravado na tua mente? Ou as pessoas às vezes nem sabem que você é cristão? Nós escondemos como os cristãos 007 de Jesus Cristo. E nós não podemos nos calar. Irmãos, eu falava pela manhã, as igrejas, as outras denominações que eu tenho visto, algumas denominações, elas têm se mobilizado, elas têm feito coisas, elas têm buscado, elas têm investido crescimento, se está certo ou se está errado da forma que elas estão fazendo, mas elas estão fazendo, e nós temos que fazer, porque nós somos a igreja de Cristo. Essas paredes aqui, isso aqui, amém, pelos ar-condicionado, pelas cadeiras, mas nós temos que sair das quatro paredes. Nós queremos ganhar batatais, nós queremos ganhar o Brasil para Cristo, nós temos que sair. Aqui, que eu falo para os irmãos, como eu trouxe numa outra pregação, isso aqui teria que ser como um hospital. A gente buscar as pessoas e trazer para elas ser tratadas aqui. Só que o hospital, amados, ele tem duas vertentes. Ele tem que ter o recepcionista, o que faz a ficha, o enfermeiro, o que faz o exame, o que trata, o médico e Jesus que é a cura. As pessoas, elas vão receber tudo isso se elas estiverem realmente nesse grande hospital que é a igreja de Cristo. E você já perguntou se nesse grande hospital de Cristo, como nós estamos falando, que é a igreja, que é você, que profissão que você tem? Enfermeiro? Faxineiro? Sopeiro? Se não pergunta, não se pergunta, tenta descobrir. Para que Deus te chamou? Para que Deus te escolheu? Amém? Muitos cristãos e igreja hoje, isso aqui eu já acabei de... Amém, glória a Deus, me perdi aqui no meu... Deus quer uma igreja temente a Deus. Versículo 43.
Em cada alma havia temor. Essa palavra, assim como a gente fala temor, né? Parece que ela soa com uma força, né, Michele? Temor. E temor de quem? Temor do nosso Deus. E às vezes as pessoas não estão tendo temor do próprio Deus. As pessoas estão brincando de ser igreja e estão brincando de ser Deus. Perde-se a identidade do verdadeiro Deus que nós servimos, né? Se torna assim, você faz isso que Deus te dá aquilo. Tem que ser dessa forma que você é abençoado. Leva as pessoas a uma mentira enganosa, que não é dessa forma. Porque se Deus quiser te abençoar, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar porque Ele é Deus. E se você merecer, Ele vai te dar. E se Ele tiver que te falar um não, Ele vai te falar um não também. Só que nós, através disso tudo, nesse contexto, para a gente entender tudo isso, a gente também tem que ter um relacionamento com Deus. Sem relacionamento é impossível. Você não se relaciona com seus clientes, com seus colegas, com seu vizinho, com seu colega de futebol. Você não procura ter um bom relacionamento para que as coisas fluem bem? Então por que com Jesus tem que ser diferente? Com Jesus é dessa forma também que nós temos que estar diante do nosso Deus. A segunda qualidade da igreja primitiva era o temor de Deus. Temer a Deus é respeitar e obedecer ao Senhor. Não adianta ser um religioso ou saber toda a Bíblia se não tiver temor do Senhor, pois de tudo que se tem ouvido, assuma e teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:3. Infelizmente, muitas pessoas hoje que dizem cristão e fazem coisas que não agradem a Deus, talvez pensem que o pastor não está vendo, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. A falta de sabedoria é uma consequência de ausência de temor ao Senhor, nosso Deus. Deus, Ele quer uma igreja temente ao Senhor. Ele quer uma igreja que realmente obedeça o que o Senhor peça que nós fazemos. E o mandamento que Deus tem pedido para as pessoas fazer, que tem se perdido e não tem se feito na atualidade, é realmente fazer o ID, as boas novas ao Senhor. Tem se perdido essa identidade de ir, de fazer, de proclamar o Evangelho, de falar realmente que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus é o único caminho, que não existe outro caminho melhor a não estar na presença do Senhor. Essa que é a grande realidade que nós temos que ter na nossa mente, porque a volta de Jesus, ela está se acelerando. E será que a igreja está preparada para ouvir a palavra do Senhor? Será que a igreja está preparada para quando as pessoas entrar na igreja quebrada, feridas para ser curada, se nem a própria igreja consegue ser curada e ser tratada? Como que nós vamos agir dessa forma? Então reflita, pensa que forma que você, como igreja de Cristo, tem agido, tem pensado e tem feito as ações na sua vida. Adianta uma igreja pregar a fé se não tiver obras, porque a fé, se não tiver obras por si, só ela está morta em Cristo Jesus. Lá em Tiago 12, versículo 14 e 26, diz assim para a gente refletir e pensar um pouquinho na palavra de Deus. O 14 diz assim: meus amados, que se aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé não pode, as obras não pode, vamos de novo. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-la. O 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela está morta. Amém? Pois embora as obras não garantem a nossa salvação, nós não vamos ser salvos por obras de forma nenhuma. A nossa convicção é em Jesus Cristo.
As obras não é mais do que um ensinamento e um mandamento que nós temos que fazer nas nossas vidas. É isso que a gente tem que ter em mente, a palavra de Deus na nossa vida. Lá em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim para a gente. Vamos lá. Efésios 2. Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, sobre o que fala aqui, pois embora as obras não garantem a nossa salvação. Em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, diz para a gente assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Nós fomos criados, Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Ele nos preparou. E não tem como sair, fugir fora dessas obras que Jesus colocou na nossa mão. Ajudar o próximo é uma marca do caráter do cristão, que nunca pode ser esquecida na igreja. Quando a igreja é solidária, seu testemunho fala mais do que a própria pregação. Deus ama uma igreja que ela seja solidária, que ela seja uma igreja que ela ame as pessoas da forma e da situação que as pessoas estão, sabendo que quem pode mudar e transformar a vida das pessoas é Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. E na verdade, o que eu tenho falado e tenho conversado com alguns irmãos, a igreja tem distorcido esses valores e não tem buscado a verdadeira presença de Deus. As pessoas, elas já chegam feridas e elas querem ser tratadas, mas o tratamento que elas têm que ter, elas não estão recebendo. Ela sabe, às vezes, que ela tem que mudar, o que ela tem que deixar e o que ela tem que fazer. E aí chega um cristão e ao invés de tratar com amor e caminhar, criar esse relacionamento realmente para solidificar essas pessoas, ele joga um monte de pedra, ou pior, joga a pessoa no buraco. Essa é a grande realidade que nós temos enfrentado nas igrejas que nós vivemos. A igreja tem se pregado o amor, mas será que se tem amado realmente? Será que você parou para tentar ou passar alguma vez lá perto da Center Pão à noite ou de madrugada? Se não, passa lá, escolhe um dia, qualquer dia da semana, e passa lá. Nós temos que ganhar batatais para Cristo, só que nós temos que ir onde as pessoas estão e buscar as pessoas. Se nós ficarmos sentados na nossa zona de conforto, muitas pessoas vão vir, mas a maioria elas são fracas para poder vir. Nós temos que resgatá-las, nós temos que buscá-las como igreja, e às vezes através de uma entrega, de uma cesta básica, né? A Miriam não está aqui, né, agora à noite, né? De uma oração que foi feita há 3 anos atrás, por uma pessoa, daquele pedido, Denise, do seu caderno, que você comentou comigo um tempo atrás, né? Que estava anotado, e eu preciso até achar aquele caderno, que eram as nossas, quando a gente tinha os cultos de quarta-feira de oração, e a gente entende sobre a palavra e sobre a igreja. Jesus Cristo, Ele quer uma igreja ativa. E o que é uma igreja ativa na sua convicção? Diariamente, perseverantes e unânimes na palavra de Deus. Os cristãos primitivos não procuravam a igreja só quando eles precisavam de um socorro. A sua busca, ela era constante e perseverante. A qualquer dia ou hora era possível encontrar cristão orando, pregando e fazendo a obra de Deus. Contudo, isso não era ativismo religioso, que é um excesso de programações, reuniões, ensaios, né? As atividades da igreja primitiva eram oração e adoração, e evangelização, e ajuda ao próximo.
A sua luta era tão grande que não conseguiam parar de buscar a Deus. Isso mostra que a igreja não pode parar ou se limitar a atividades corriqueiras. O nível de comprometimento de cada igreja, de cada cristão, era muito alto, ao ponto de que todos faziam a sua parte no reino de Deus. Infelizmente, existe hoje muitos cristãos nominais ou inativos, ou não estão exercendo o seu papel na igreja, ou não estão fazendo nada. Muitos estão, às vezes, como já foi falado, preparado para alguns assistir. Alguns estão preparando a mesa para você comer o alimento sólido. E não adianta falar que isso é mentira, que isso tem acontecido no seio das igrejas, sim. E nós temos visto isso. Mas Deus, Ele quer uma igreja ativa, uma igreja realmente que saia, uma igreja que vá no seu campo missionário, né? A gente está lá no bairro Araras, lá, e lá no fundo tem uma quadra, né? Eu vou falar do bairro Araras porque é na cela que eu estou caminhando agora, né? E as outras celas com certeza têm seus objetivos também. Nós estamos já orando para a gente fazer um culto lá ao ar livre. E vai ser lá, Michele, vai ter bateria, vai ter violão. Já tenho orado com a Laís, já vimos qual que é a possibilidade de estar fazendo, existe uma possibilidade de fazer, e eu creio que vai ser muito bom para nós como igreja fazer isso lá. E você pode fazer no seu bairro, você tem uma célula, na sua célula, no seu conjunto, lá na sua célula que é localizada no seu bairro, não tem como é que fala, gente? Um centro comunitário? Você não pode fazer uma ação também no seu centro comunitário e convidar as pessoas do bairro ali, a gente tem um trabalho aqui, dia tal, a gente vai ter um evento aqui, um culto aqui, gostaria de convidar você para estar participando com a gente, para você conhecer a nossa proposta, não é político não, hein? Nossa proposta, conhecer a Cristo, né? E nisso já vai pensando, vamos fazer alguma coisa, uma lembrancinha para eles, vamos planejar o que a gente pode estar fazendo, né? Gente, e assim, são estratégias, as células estão aí, é estratégia que nós temos que usar como igreja. Nós estamos com a faca, o queijo e a goiabada na mão, é só partir e comer. Essa que é a grande realidade na nossa vida. E como a Márcia fala sempre, Márcia não, né, Neguinha, chama de Márcia, fica brava. O pão nós já temos, a manteiga na nossa vida, ela é luxo. Então nós temos que investir em almas, em vidas. A gente tinha um trabalho lá na igreja de Filadélfia, onde a gente conhecemos a Cristo em Guaíra, que era a EBD de férias. E essa EBD de férias, de que jeito que a gente fazia? A gente usava as escolas da cidade. Tinha um bairro, irmã Maura, a gente ia naquele bairro, anunciava que ia ter tal dia, tal hora, e as crianças iam. E as crianças, às vezes, iam os pais das crianças. E o que eu falo para vocês, como eu falei para a Virgínia, através dessa estratégia, os pais vendo os filhos ir, muitos pais entregaram a vida para Cristo. Estão caminhando com Cristo até hoje. Então, irmãos, nós temos tudo, nós temos que fazer, por que nós não estamos fazendo? E eu quero que você entenda, o que eu tenho trazido para você aqui hoje, o que eu tenho falado, não é uma crítica, não é uma acusação, não é colocando peso na sua vida, é tentando mostrar para você que nós somos a igreja, que nós podemos fazer, basta a gente querer ir. Gente, olha aqui, a cidade é grande, mas você pega um circular, você pega uma bicicleta, dá para ir, dá para vir, dá para fazer, ainda você faz o exercício de graça ainda. Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem para ganhar batatais para Cristo. E a pergunta assim que eu faço, a igreja ficou fechada um tempo na pandemia, não ficou? Será que a sociedade sentiu falta da igreja nesse momento? Ou não sentiu? Ou tem uns que até hoje ainda está na pandemia e não veio para a igreja também. A pandemia é eterna na vida deles, né? E nós temos que sair das quatro paredes e levar boas novas para as pessoas. Jesus, ele quer uma igreja missionária. De que forma que Jesus quer uma igreja missionária? No tempo, eles partiam o pão de casa em casa. Eu vejo esse partir de pão aqui,
É que eu como bastante também, né? Eu vejo esse partir de pão aqui, um junta panela. Sabe, você consegue visualizar e vir na sua mente assim? Pensa bem, ó, vamos usar um junta panela assim. Vocês estavam lá hoje, né? Com certeza você levou algum quitute, né? Não, vocês estavam repartindo o pão lá hoje. E se chegasse alguém lá, vocês iam repartir o pão com eles e iam dar para eles. É nesse contexto de igreja que eu estou falando. E os jovens estavam na praça também lá, e tinha pipoca. Os adolescentes estavam na praça, e teve pipoca, teve bolo. E se chegasse alguém lá também, eles iam. E pensa bem, e se a gente, olha só, esse repartir do pão, ele é muito, são várias vertentes que a gente pode usar na nossa vida. Se a gente pegar aqui, e colocar aqui na frente da igreja uma barraquinha com pão, com comida, e as pessoas passarem e a gente doar, eles vão pegar. Nós vamos estar repartindo pão como eles faziam na idade da igreja ali. E o que nos impede de fazer isso? Se às vezes nós queremos, Mayra, pegar o pão só para nós, e não quer repartir. Nós somos egoístas no nosso mundinho, na nossa forma de pensar às vezes. E não adianta falar que é mentira, não, que é verdade, sim. A gente age de formas estranhas, tem hora sim. E isso não é o papel de ser igreja, no contexto de igreja que nós vivemos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se você quiser ir ou não, lá em Atos 19:1. Atos 19:1. Não, 19 não, 8:1, desculpa, 8:1, né? Eu vou fazendo leitura aqui, depois nós chegamos no versículo lá. Os limites da igreja primitiva iam muito além do que 4 paredes de um templo. Eles se reuniam nas suas casas, ruas e onde fosse preciso. Com a perseguição que eles tinham, vou parar aqui. Você acha que você hoje é perseguido por pregar o evangelho na cidade de Batatais? Me responda. Sim ou não? E por que não fazemos então? Nós não somos perseguidos, como eles eram perseguidos aqui naquela determinada situação da vida deles ali. Se você quiser nesse momento, agora ou mais tarde ou amanhã, ir lá na praça, sentar lá em frente à igreja matriz, ir lá com seu violãozinho, sentar no banco lá, começar a tocar um louvor e cantar, nada te impede de fazer isso. E ninguém vai te tirar de lá, porque nós temos livre acesso de fazer essas coisas, desde quando a gente faça com ordem, com decência, e não desrespeitando a autoridade e o cunho religioso de ninguém. Porque nós podemos fazer isso, nós somos livres, e a gente achar que tem perseguição, que nós somos perseguidos, mentira, não somos perseguidos, não, nós somos preguiçosos, tem hora mesmo, de não fazer, de não ir. Essa que é a grande realidade. Belo, eu estou me colocando nesse bolo também, porque eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa falha, que Deus tem trabalhado na minha vida, como eu tenho falado, todos os instantes. Eu sou uma pessoa do estupim curto, eu sou uma pessoa azeda, sim, tem hora, mas Deus tem trabalhado na minha vida. Hoje mesmo eu falei pela manhã, uma abençoada trocou um interfone lá, era tão cedo não, né? Era 7 e pouco, né? E eu levantei e perdi o sono. Eu falei, mas tinha que ser, agora não vou dormir mais também. Aí já acordei, né? Então, assim, é o que eu falo, às vezes, nós mesmos atrapalhamos esse contexto de ir, de fazer. Parei aqui com a perseguição que enfrentava. Os cristãos foram dispersos para vários lugares e por onde estiveram, levaram a sua fé. De que forma que eles levaram a sua fé? Que está lá em Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se que naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Pensa bem, estar no lugar que eles estavam e ter que ser expulso, não ter lugar para ir, mas mesmo assim a igreja perseguida, ela persistiu, ela perseverou, porque ela era uma igreja missionária.
Eu posso ouvir um glória a Deus que essa igreja aqui é uma igreja missionária? Então, se somos uma igreja missionária, vamos levar as boas novas para as pessoas, vamos mostrar para as pessoas que existe só um caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e não existe nenhum outro caminho. Só que também nós podemos mostrar na palavra de Deus, que para passar por esse caminho, ele tem que nascer de novo, como Nicodemos nasceu. Não existe outra forma. E lembramos, como nós já falamos também, o batismo não salva ninguém. O que salva as pessoas é você confessar com a sua boca e entregar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. E às vezes as pessoas estão quebradas, as pessoas entregam a vida para Cristo, e o jugo é tão grande, porque ela não desceu as águas. E a pergunta que eu te falo, e se Jesus recolher essa pessoa, vocês acham que ela é salva ou não? Me respondam, sim ou não? Mas ela não se batizou, ué. O batismo não salva, mas sim a convicção. Só que isso também não deve ter legalidade para a gente fazer as coisas de qualquer jeito. Como eu falei, com ordem e com decência. Não devemos pegar isso e usar como muleta, que é a desculpa do aleijado. E hoje pela manhã eu vou usar esse trechinho. Nós falamos um pouquinho, quem estava aqui da manhã vai lembrar, nós falamos sobre o cego. Um cego que caminhava, ele estava com uma lanterna. E uma pessoa indagou ele e falou para ele: mas o senhor é cego? Por que o senhor está com essa lanterna? Por que você, uns acertaram, outros bateu na trave? Por que vocês acham que ele estava com a lanterna? Que o cego estava com a lanterna nessa ocasião? Quem estava de manhã não responde, não. É para se proteger. É porque quando as pessoas vissem a lanterna dele iluminando, não tombasse, não batesse nele, ele não caísse. Será que muitas vezes nós estamos dessa forma também? A nossa lanterninha para as adversidades, as coisas que nos distanciam da presença de Deus, não bater, não derrubar e não tirar a gente do caminho do Senhor. Irmãos, se eu for pegar aqui, do primeiro banco da Elaine, ir e voltar e pegar aqui, cada irmão durante a semana passou por uma adversidade, que não foi pouca. De falar: hoje eu tenho que pagar água, ou eu tenho que comprar uma cartela de ovo, ou eu tenho que comprar o pão e tenho que ficar sem a manteiga. Essa é a realidade que nós vivemos, e não é vergonha falar isso. Correndo, trabalhando, indo e vindo, buscando, investindo na sua carreira, mas nós temos a palavra de Deus que nos põe de pé, que nos alimenta. Esse que é o fator principal que a gente tem que ter como igreja na nossa vida. Bem? A igreja não pode estar resumida ao local de reuniões chamada templo. É necessário levar o povo para a rua, para visitar, para evangelizar, cumprindo o mandato missionário de Jesus, que é o ide, que está lá em Mateus 28, 20. Se você quiser ir lá, tudo bem. Se não quiser, eu vou lá rapidinho. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Eu vou estar lendo aqui, depois se quiser marcar para você estar lendo aí na tua Bíblia. Eu vou começar a ler do verso 18, que diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: e é-me dado o poder do céu e da terra, porquanto ide, ensinai-os a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos santos. O próprio Deus dando essa garantia para a gente, que a gente pode ir sem temer, e a gente tem que ir confiando nessa palavra, é o aval que Deus nos deu para a gente ir sem ter medo e sem temer, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco. Ele está com a gente, você crê nisso? Todos os dias da nossa vida, até naquele momento que você acha que você está quebrado, que você ali no seu momento de angústia, você fala
com você mesmo ali: Deus desistiu de mim. É neste momento que Deus está te carregando nos braços, porque nós não suportamos mesmo. É Ele que nos põe de pé, é Ele que nos suporta a cada instante da nossa vida. Você já parou para pensar num fato que eu sempre falo aqui para os irmãos, e eu vou sempre falar quando eu estiver aqui na frente, para você refletir e para você pensar? Você já parou para pensar quantas vezes você respirou hoje durante o dia, e você não pagou nada por isso? Um ato simples que às vezes nós murmuramos e reclamamos mais e não reconhecemos o que Deus tem feito na minha e na sua vida. Você está de pé, você saindo daqui, você tem um lar, você tem uma casa, se tiver um cascainho, você vai comer um lanche, você vai tomar um refrigerante, e às vezes está ruim ainda do jeito que está. As pessoas estão reclamando e murmurando e não estão olhando o que Deus está fazendo na sua vida. Enquanto neste momento, aquela pessoa que está lá na Angola, ela não tem comida para comer. Na Nigéria, aqui em Batatais, quando eu entregava uma cesta, uma certa feita, que eu não vou cansar de falar isso nunca, que aquela criança me chamou muita atenção naquela entrega daquela cesta. Eu cheguei com a cesta, né, entrei, coloquei numa cadeira, e aí oramos com a família ali, tudo. E aí ele veio perto de mim assim. Você tem tudo, e você acha que não tem nada. E falou para mim assim: tio, eu posso pegar uma bolacha? Ele tinha na cesta 2 pacotes de bolacha. Ele me pediu uma bolacha. E a cesta já era dele. A inocência de uma criança, que podia ter ido para aquela cesta em cima, colocou um trator, rasgando o plástico e pegando. Ele pediu uma, Dani. Falou: tio, eu posso pegar uma? E outra situação também que me chama a atenção, que nós temos que fazer a obra e às vezes nós não fazemos. A única vez que eu fiz, com a Márcia, com o Júlio, Nazinha, nós distribuímos brinquedo aqui, né? Viemos aqui na igreja, empacotamos, ganhamos algum brinquedo, e a gente podia voltar a fazer isso novamente. Nada nos impede de fazer isso, levar alegria para as crianças. Aí eu tinha comprado a Paraty recente, estava bonitinha, está meio queimada a pintura, mas estava bem conservadinha. Gente, a Yara cabe dentro do porta-malas da Paraty, tranquila assim. Ela tem uma foto dela que eu olho lá e oro, glorifica a Deus, porque ela abençoou a Paraty ali naquele dia, né? E essa Paraty tem sido usada grandemente para a obra do Senhor, né? E nós fomos entregar um brinquedo também, e aí tinha bola, tinha boneca, tinha carrinho. E a criança chegou também, ele fez da mesma forma, ele falou: tio, eu posso pegar só uma bola para mim? Ele pediu só uma bola, e tinha mais de bola, tinha mais brinquedo. E aí a gente fica se perguntando, onde que eu tenho errado, o que eu tenho feito? E tem hora que nos entristece, o porquê que as pessoas não querem buscar, por que as pessoas não querem fazer, né? Então, é para a gente refletir. Uma igreja que não sai das 4 paredes, ela se torna uma instituição, ou um clube social apenas. E lá fora, é lá fora que estão os perdidos. Então, é para lá que nós devemos ir. Quando a igreja cumpre a sua missão, seus problemas são tão pequenos diante de seus desafios, bem como o amor que fortalece. Deus, Ele quer uma igreja missionária, uma igreja que leva as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer uma igreja realmente solidificada na palavra de Deus. E essa igreja, ela tem todo o alimento que ela precisa para ir para fazer. Só cabe você. Agora eu não estou falando de igreja parede, não. Estou falando de igreja você e eu, nós. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa faculdade, na fila do banco, quando você está na lotérica, quando você está no mercado, quando você está no pronto de saúde, lá no pronto-socorro, onde você estiver, as pessoas elas têm que olhar para você e ver Cristo. Porque não falamos que nós somos a imagem e semelhança de Cristo? Se somos a imagem e semelhança,
Será que as pessoas estão vendo ou não? Às vezes o crente está lá na fila do SUDES reclamando mais do que aquele lá que está esperando há muito tempo. Aí como que você vai evangelizar a pessoa se você não dá nem confiança no Deus que você serve? Você está mais murmurando do que agradecendo. Aí você chega e fala, eu sou da igreja tal. Aí o crente fala, misericórdia, nessa eu não vou não. E é dessa forma que nós agimos às vezes, no nosso cotidiano, né? Irmãos, e assim, ó, todo meu coração, nada te impede você de conhecer outras denominações. A tua fé tem que estar em Cristo. Onde você estiver, na verdadeira igreja que professa o nosso Senhor Jesus Cristo, e que você se sentir bem ali, vá, não deixa de servir, porque o crente sem servir, ele se torna um crente morto, um crente que aos pouquinhos vai morrendo. Amém? Jesus, ele quer uma igreja alegre. Já estou finalizando. Que está lá no versículo 46 de Atos que nós lemos. Tornavam as suas refeições com alegria. A alegria da igreja primitiva, ela era contagiante. Mesmo diante das dificuldades que eles enfrentavam com as perseguições, o povo mostrava a sua alegria em servir a Deus o tempo todo. Com certeza, isto é obra do Espírito Santo, que é o conselheiro e o consolador, que está lá em João 14:6, 14:16. Se você quiser lá, beleza. Senão eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia mesmo. João 14:16, que diz assim: e disse Jesus, acabei de falar agora mesmo para os irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade na nossa vida. E Jesus, como nós aprendemos numa pregação que teve aqui, João 14:6. João 14:6. E depois João 14:16. João 14:6 diz isso. João 14:16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? No 6, é que tem os dois aqui, eu fui para um e não fui para o outro. João 6 é o caminho. João 14:16 diz isso, que a gente acabamos de falar agora, para a gente entender. Quando viam alguém sendo salvo, eles se alegravam com os anjos no céu. É interessante quando as pessoas eram salvas, né? Não sei se foi num culto que teve, nós fomos numa programação que teve lá na igreja em Orlândia, né? E depois nós estávamos aqui e nós testemunhamos que um jovem tinha entregado a vida para Cristo lá. E eu lembro que naquela ocasião que eu testemunhei aqui, só a irmã Maura que deu glória a Deus naquele culto. Ninguém mais deu glória a Deus. Uma pessoa entregou a vida para Cristo e foi salva. E a igreja está dormindo. Ela não está indo mais para as garras de Satanás. É isso que a gente tem que entender. Gente, quando uma pessoa se entrega e entende o propósito que Jesus morreu na cruz, é motivo de glorificar a Deus todo instante da nossa vida. Quando vinha alguém sendo salvo, eles se alegravam. E quando um doente era curado, ele saltava de alegria diante do Senhor. E tudo na igreja deve ser feito com alegria, pois devemos servir ao Senhor com alegria. A alegria não é circunstancial e nem vem de nós mesmos, mas o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Depois, se você quiser ler lá, tá? Eu não vou lá, não. Gálatas 5:22. O ambiente da igreja não pode ser tão rígido e sisudo, ao ponto de não haver alegria no meio do povo. Quem vai ao culto deve sair
de lá radiante, porque a igreja, a palavra de Deus, ela dá alegria e ela fortalece. Às vezes as pessoas vêm para o culto, mas entra de um jeito e sai pior, e nós temos que sair transformando. O pessoal entra triste, sai chorando, não é dessa forma. Você veio para se alimentar, você veio para buscar, você veio para se preparar o que vai acontecer na sua vida amanhã. E aí continuar se alimentando, continuar se preparando da palavra de Deus. E tem se invertido os valores. Vamos lá em Neemias 8, versículo 10. Amém? Neemias 8:10, mediante ao que nós falamos aqui, que diz assim: não pode ser tão rígido, sisudo, ao ponto de não haver alegria no meio do povo. Quem vai ao culto, ele deve sair de lá radiante. A alegria é a sua fortaleza. E Neemias 8:10, ele deixa bem claro para a gente, porque a palavra de Deus diz assim: diz-lhes, mas ide e comei das gorduras e bebei as doçuras, e enviarei porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tem um louvor que fala, né, nega? A alegria do Senhor, a nossa força é, né? E a alegria do Senhor é a nossa força, é o que tem que nos pôr de pé. Amém? Os irmãos têm que entender isso. E para a gente finalizar, tudo que eu falei não foi para a igreja Templo, foi para a igreja você, que é a igreja. Não pense que tudo que foi falado serve para a sua denominação ou liderança. Isso se aplica a você, porque você é a igreja. Muito mais que uma estrutura ou instalação, a igreja são as pessoas. Não podemos ser perfeccionistas com os outros, deixando de reconhecer nossos erros, vendo um cisco no olho do meu irmão e com uma trave no meu próprio olho. Para que a igreja se aperfeiçoe a cada dia, é necessário ser perseverante, temer a Deus, viver em comunhão, buscar milagres, estar sempre unidos, trabalhando ativamente, ser solidários com o próximo, fazer missão, viver em simplicidade, alegria sempre louvando a Deus, além de cuidar do testemunho. A igreja ainda não está perfeita, mas Jesus quer nos melhorar a cada dia, preparando para levar o seu povo. Você quer deixar Deus aperfeiçoar você, que é a igreja? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, meu irmão? Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Você, eu, igreja, como o vídeo que eu passei no começo, está unido, porque foi só o pinguim lá dar um op e se uniram. Foi só a formiguinha gesticular com a mãozinha lá, eles fizeram uma bola. E foi só o sirizinho bater, coitada da águia, né? Ficou só com uma peninha e no final ainda perdeu. E é desse jeito que nós temos que estar. Eu vou passar mais um vídeo, eu creio que vai dar tempo, sobre unidade e unidade da igreja. Amém?
tem aquela formiga que respondeu pra mim. É, mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. É, chefão. Elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar. E aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango. É para manter as formigas na linha. E é por isso que vamos voltar. Tem mais alguém que quer ficar? Ele é bem convincente, não acha? Vamos voar! Você é um verme. Não, pior do que isso. Você é pior do que um verme. Você é uma formiga. Que isso sirva de lição para todas vocês, formigas. Ideias são coisas muito perigosas. Vocês são furadoras de terra desvioladas, colocadas neste mundo para nos servir. Você está errado, Robert. Formigas não foram feitas para servir a vocês, Hopper. Vi essas formigas fazerem coisas incríveis. Todos os anos, essas formigas conseguem pegar comida para elas e para os gafanhotos. Então, qual é a espécie mais fraca? Formigas não servem a vocês. São vocês quem precisam de nós. Somos muito mais fortes do que dizem que somos. E você sabe, não sabe? Pois é, princesa. Hopper, eu odeio te interromper, mas... Vocês aí, pra trás! Foi uma péssima ideia. Sabe, Hopper, a natureza tem certas regras. As formigas colhem a comida, as formigas ficam com a comida e os gafanhotos voam.